Em primeiro lugar, o que é que nós entendemos por isto? Como é que nós formulamos isto teoricamente? Bom, há muitos autores que a mim me influenciaram no estudo da motivação. Dois deles são meus heróis, que é aqueles dois senhores, o Deci e o Ryan. Bom, o que é isto da motivação? A motivação é um dos fatores mais básicos, mais fundamentais do funcionamento humano, que nos diz qual é a direção, a intensidade e a persistência que nós dedicamos a alguma coisa que é relevante para nós, numa determinada tarefa. A direção tem a ver com o facto de nós termos, e esperemos que seja o caso, várias possibilidades de escolha numa determinada circunstância, e porque é que escolhemos uma e não escolhemos outra. E como é que nós tomamos essas decisões baseadas em quê? Depois, a intensidade é, ok, mas eu vou fazer isto, mas qual é o meu nível de envolvimento? Às vezes as pessoas até escolheram, aparentemente tudo iria correr bem, mas os níveis de intensidade não são suficientes para as pessoas terem realização. E depois a persistência, que é como é que nós lidamos com todo o processo e tudo aquilo que possam ser pequenos ou grandes desvios a isto. Bom, o conceito que eu mais gosto aqui é este, e que está na base de todo o programa, que é este da motivação para a realização. O que é que isto significa? É o porquê de nós fazermos o que fazermos, em nome de quê, que faz com que a gente se movimente num determinado contexto. A motivação para a realização é isto, é a tendência que nós temos para alcançar alguma coisa, persistir face àquilo que pode ser desvios, o fracasso, e depois, no final, experienciar orgulho por aquilo que conseguimos. Portanto, basicamente é isto. Portanto, tudo começou aqui, neste conceito de motivação para a realização, e eu achei que era exatamente isto que eu devia fazer ao estar nas equipas, procurar que estes vetores estivessem salvaguardados, de forma, enfim, se a investigação estivesse correta e que mostra que este fator, quando está lá, as coisas melhoram em termos dos processos motivacionais, era esperar que, se nós salvaguardássemos isso, as coisas iriam, pouco a pouco, começar a correr melhor. Pronto, e tudo isto influencia, lá está, a escolha que fazemos, a direção, a intensidade e a persistência. Pronto. É uma das competências mais importantes, flutua imenso, e é fácil de perceber, não é? Todos nós já nos encontramos numa situação de, isto era tão interessante, mas qualquer coisa aconteceu e a nossa motivação começou a decair. A questão é perceber porquê, não é? Mas ela flutua muito, o que é muito desafiante para nós psicólogos, a trabalhar nas equipas, porque é um fenómeno que nunca está acabado, é qualquer coisa que nós temos de prestar atenção quase numa base diária, e hoje em dia nas equipas de alto rendimento prestam atenção a isso numa base diária, muito engraçado. Pronto, depois, aqui outros três conceitos que desde logo no início eu já vos vou falar nisto, que é, ok, mas eu estou motivado, mas estou motivado porquê? Qual é a minha lógica, qual é a minha orientação? Já vamos falar nisto, o processo, o rendimento e o resultado são três vetores fundamentais que explicam a nossa orientação. Deste não vamos falar muito, mas eu adoro estes também, que são os climas. Os climas é quando nós pensamos um pouco já mais numa base de relação entre pessoas, temos ali um clima mais voltado para a tarefa, que é o fazer pela execução e pela melhoria contínua, ou se nós estamos ali um pouco mais voltados para o ego, por aquilo que é o sucesso daquela tarefa, por comparação com normas sociais. Pronto, depois chegamos aqui finalmente ao conceito que é igual em todas as competências de vida que nós trabalhamos, apenas muda a terminologia. Nós andamos aqui a falar muito, ok, prontidão para a motivação, mas afinal do que é que nós estamos a falar? Bom, o conceito, à luz do nosso entendimento, de prontidão para a motivação tem a ver com um conjunto de representações mentais, de ideias que nós temos, que podem englobar crenças, valores, atitudes, ok? Representações que nós temos sobre como é que nós somos, ao nível da motivação, e que se vão traduzir num ímpeto para nós atuarmos num determinado sentido, quando a gente diz, bom, eu aqui tenho que estar motivado, tenho que me motivar nesta situação. E sempre que isso acontece, sempre que nós conseguimos ter altos níveis de motivação em diferentes situações, em diferentes contextos da nossa vida, então nós podemos dizer que finalmente adquirimos a competência de vida de motivação. É quando nós somos capazes de o fazer em múltiplas situações da nossa vida. Portanto, temos representações mentais, temos a necessidade de falar aqui num ímpeto para a ação, e quando bem aplicadas são uma competência. É disso que vamos estar aqui a falar agora
a seguir, está bem? Bom, qual é o modelo teórico que nós estamos a tentar validar e a explicar a prontidão? É isto. Nós achamos que são 3 fatores fundamentais que explicam as pessoas estarem mais ou menos motivadas. O primeiro é o sentido de propósito, que já falámos um bocadinho, tem a ver com a direção, a intensidade e a persistência. O segundo, depois, é a orientação motivacional. Se nós fizermos uma boa orientação da nossa motivação, processo, rendimento e resultado. E, finalmente, se temos ímpeto para transpor aquilo que é a nossa representação mental para um determinado contexto, para uma determinada situação. Isso vai, se tudo correr bem, a eficácia para a motivação vai aumentar. Claro que depois, no meio disto, entre estas variáveis, algumas vão ali interferir, variáveis internas e externas. Portanto, se nós quiséssemos, podemos desenhar isto num triângulo, vão ser muitos triângulos, que eu vou mostrar aqui ao longo da apresentação. Portanto, temos 3, o propósito, a orientação, o ímpeto para a ação, e é certo que eles se influenciam mutuamente numa determinada situação que nós temos na nossa vida para nos motivar. Portanto, aqui à volta andam os tais fatores internos ou externos. Bom, pronto, então vamos começar pelo primeiro, portanto, pelo primeiro vetor, que é o propósito, ok? Pronto, no propósito, as pessoas respondem basicamente a 3 perguntas fundamentais, que é: o que é que eu faço? Direção. Quão importante é aquilo que eu vou fazer? Intensidade. E a terceira pergunta é: quão exigente aquilo é para mim? Portanto, são as 3 perguntas que, se forem corretamente respondidas pelas pessoas, diríamos nós que começamos bem o processo. Portanto, a primeira parte de um processo motivacional é isto. É as pessoas terem muito claro na sua cabeça aquilo que... a razão pela qual estão a fazer aquilo. Pronto, vamos começar então por este primeiro... dedicarmos aqui um pouco a isto. Portanto, intensidade, direção, intensidade e persistência. Bom, como é que isto funciona? Basicamente, é nós questionarmos a nós próprios como é que as coisas estão face a uma determinada situação. Na direção, tem muito a ver com as escolhas que nós vamos fazer ali e conseguirmos perceber quão boas são aquelas escolhas ou quão más são para nós. Portanto, quais são os prós e os contras. Qual é a vantagem ou a desvantagem de nós nos metermos por aquele caminho. O que eu acho que é muito interessante, é criar uma significação pessoal. É a pessoa encontrar qualquer coisa que a impacte verdadeiramente. As significações pessoais, daria muito tempo, estaríamos aqui uma outra apresentação, já vos vou falar de um autor que fala muito sobre isso, mas é fundamental. Se nós não criarmos uma significação pessoal para aquilo que estamos ali a fazer, é difícil. Vai ser mais difícil tudo aquilo que nós vamos fazer. As significações podem ser coisas muito diversas. Há pessoas que fazem muitas significações pelas suas razões familiares. Ok, eu faço o que eu faço pela minha família, eu faço o que eu faço pelos meus amigos, pelas pessoas com quem me relaciono, eu faço o que eu faço porque é qualquer coisa que me satisfaz, tem a ver com as minhas áreas de preferência. Eu acho que não importa muito, ok? O que importa é que seja uma significação pessoal forte, ok? Forte. Às vezes as pessoas dizem, isto não é para mim. Muitas pessoas, por exemplo, começam um exercício físico que desistem, tem uma taxa de desistência muito forte. E eu acho que o problema principal é que estas pessoas não encontraram nunca uma significação pessoal para se meterem num processo de trabalho de exercício físico. Portanto, onde quer que a gente vá buscar o propósito, se não o formos buscar, eu acho que tudo vai ficar muito mais complicado. Portanto, a base é esta, por isso é que está ali a vermelho. O carro não deve arrancar sem esta parte estar... Não devemos começar a viagem sem esta parte estar atestada. É fundamental esta primeira parte. E temos que, quando pensamos em nós próprios, se estamos a aplicar a nós próprios, o que é que isto significa para nós. Depois, a intensidade, as perguntas é qual é a quantidade e qual é a qualidade de esforço que vamos colocar aqui. Quanto é que nós nos vamos esforçar nesta tarefa. Portanto, é um segundo nível, que às vezes estamos bem posicionados, mas não estamos muito disponíveis para trabalhar nessa área, ok? Bom, e finalmente, o que é que isto significa, até quando é que nós nos vamos manter ali, quais são as questões e os problemas que vamos ali ultrapassar. Então, qual é o nível de determinação e a tolerância à frustração que temos? Tolerância à frustração é, ok, quando isto não acontece como nós queremos, como é que nós nos posicionamos face a essas situações? Estão a ver vermelho, amarelo e verde.
para arrancarmos bem num processo motivacional, estas 3 áreas são fundamentais de estarem respondidas, ok? E, portanto, para o Viktor Frankl, esta é a base da pirâmide disto tudo. É quando nós não encontramos um sentido de propósito, temos dificuldades em encontrar aquilo que é o sentido de vida. Portanto, a primeira parte do nosso sistema ela é importante deste ponto de vista. Passamos para a segunda. Na segunda temos processo, rendimento e resultado. Processo é, eu faço por aquilo que eu gosto de ter ao longo de todo o caminho que vou fazer, faço pelo gozo de fazer. Rendimento é, eu faço porque aquilo me permite alcançar coisas que são importantes para mim, que são coisas palpáveis, concretas, que são relevantes para mim, e resultado é, porque aquilo que eu alcanço é importante por uma certa projeção, por um certo sentido de sucesso que eu tenho por comparação a qualquer coisa. Ok? Pronto. Os planos não têm que ter objetivos nestas 3 áreas. Não têm que ter. Mas, para terem maior robustez, é bom que tenham. Quando é que nós decidimos que deve ter estratégias nestas 3 áreas? Quanto mais difícil é aquele plano. Quanto mais achamos que aquele plano tem possibilidade de não correr bem, mais nós temos que incidir nas 3 áreas, para lhe dar robustez. Portanto, vamos avançar com estas 3 áreas também no nosso plano. Qual é a lógica? Qual é o conceptual aqui? O conceptual aqui é, imaginem que nós somos feitos de 2 coisas, basicamente, que é quais são as capacidades que nós temos e quais são as exigências que nós temos. Exigências internas ou externas. Que é para nós decidirmos se vamos para processo, rendimento ou resultado. Então nós dizemos que se eu tenho baixa capacidade, pensar em resultado, que é comparar com outras coisas, não é boa ideia. Principalmente se essas coisas forem muito boas. Então nós dizemos, se eu tenho baixa capacidade, então a exigência não pode ser muito alta. Portanto, mais vale é melhorar o processo antes de passar à próxima etapa. Então, se nós aumentarmos a capacidade, a pessoa começa a ser mais capaz, mais competente, passamos do amarelo para aquilo é um verde, mas parece mais um preto, aqui, e então isso quer dizer o quê? Que a exigência já pode subir. Eu melhorei na minha capacidade e então já posso começar a pensar no que é que eu vou alcançar para mim próprio. Até à situação final, em que a minha capacidade é de alto nível, para aquela situação, para aquele contexto, e então agora sim eu estou capaz de me comparar com outros. Portanto, o nível de objetivos que nós devemos colocar deve depender deste binómio. Qual é a capacidade que eu tenho e qual é a exigência. E devemos pensar bem. Não adianta nós metermos a dizer eu vou ser o melhor estudante da turma quando eu só me dedico naquilo nas horas livres. Não é? Portanto, é um pouco este raciocínio que é importante fazer aqui. Portanto, a nossa orientação motivacional depende, como dizia a Irina muito bem, das questões da personalidade, da capacidade e da exigência. É sempre feito um bocadinho destas 3 coisas. Bom, finalmente, vamos para a terceira área. E a terceira área o que é que nos diz? Ok, então vá, tens propósito, percebeste porque é que vais meter neste caminho e tens os objetivos. Ok? Propósito e objetivos. Agora, como é que tu fazes isso? Explica-me lá que magia é essa que tu vais para concretizar isto. Então entra a terceira parte, que é o plano de ação. O plano de ação é que vai dar tal ímpeto para nós atuarmos. Aqui é sempre muito importante nós metermos a fazer coisas que fazem sentido naquela situação. Portanto, é sempre uma ponderação entre a circunstância onde eu me encontro, qual é o plano ideal e qual é o plano alternativo. Portanto, o que é que me é solicitado pela circunstância, quais são as condições onde eu me encontro, o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer. É muito o plano ideal? Qual é? Pronto, temos plano A, plano B e a circunstância. Ora bem, como é que isto é feito? Também tem raciocínio. Todos eles têm raciocínio teórico. Nada disto é decidido porque nós achamos que é assim. Tudo passa por uma ponderação destes vetores. Neste caso, os 2 vetores são, uma vez mais, capacidade e recursos por um lado e situação e exigências por outro. Temos que medir, é o que é que eu quero fazer, mas o que é que eu consigo fazer naquela circunstância. Pronto, e basicamente é isto, que é, temos de ter os 2 planos, o plano ideal e o plano alternativo. Cuidados a ter aqui, o plano deve ser específico, que é, tem que estar dirigido para aquilo que nós queremos melhorar do ponto de vista motivacional, não pode ser uma ideia geral muito gira, que é eu quero ser uma pessoa melhor, isso é bom, mas o que é que isso significa em termos concretos? Realista, adequado àquilo que a pessoa está capaz de fazer. Temporal, que é ter
os tempos em que aquelas ações vão ocorrer e depois, preferencialmente, se tudo correr bem, como é que nós nos reforçamos. O alternativo é muito fácil. É a mesma coisa, só tem uma pequena dificuldade, que é quais são os fatores que podem destabilizar o meu plano ideal, quais são e como é que eu me situo ali. O que é que eu faço cada vez que aquele fator extraordinário ocorrer. É a única diferença. E aqui é muito importante, tecnicidade, que é, ok, há uma grande probabilidade disto acontecer. Portanto, é basicamente isto. Os planos motivacionais são feitos destas três coisas, como vocês viram. Propósito, orientação e ímpeto para a ação. Alice no País das Maravilhas. A tradução não é exatamente assim, também depende das traduções. Alice, você pode me dizer que caminho é que eu devo seguir? Isso depende do lugar para onde é que você quer ir. Não é? Não sei muito bem, né, para onde é que eu devo ir. Bom, então se não sabe, qualquer caminho serve, não é? E pronto, e era esta a frase que eu gostava de vos deixar, é isto. Ok? Portanto, o fator fundamental da motivação é isto, não é? Se eu não sei para onde é que eu vou, como é que eu sei que lá cheguei, não é? Portanto, a ideia da motivação é precisamente isso, é instalar estes ambientes favoráveis à realização humana.